da cidade chamada Guangzhou, onde eu fiquei hospedada. No hotel, o turista chega e ele é abordado pela recepcionista do hotel, que pergunta se a gente quer visitar um abrigo que tem crianças para serem adotadas. Então, assim, a abordagem é feita assim, logo no check-in. E aí eles se dispõem, inclusive, a levar. Coisa que eu não aceitei, porque ia ser complicado. Não, com certeza, com certeza. Meu nome é Cíntia, eu sou acadêmica de psicologia do 5º ano, né? Há algum tempo já venho trabalhando com um grupo de apoio de pais que estão na fila de espera para adoção, e agora a gente começou a trabalhar nos abrigos, né? Então, eu gosto de falar bastante, vocês vão perceber isso. Sobre o parto anônimo, né, eu concordo com você totalmente, né, até porque a gente tem alguns outros fatores aí que influenciam, né, que nem você não identificar essa mãe, né, essa criança ficar totalmente sem uma história, né. Eu acredito muito que essa criança tenha passado, que os pais adotivos têm que estar preparados para isso e para aceitar e trabalhar isso com a criança, né, porque senão fica uma falta muito grande, né, que eu vejo que às vezes eu não sou filha adotiva, mas às vezes eu vejo que eu procuro muito a minha história, procuro muito saber como eu era criança, né, estou trabalhando com criança, fico olhando as crianças e fico, poxa, como é que eu era, o que eu fazia, como é que eram as relações ali estabelecidas, né? Eu busco muito isso, né? E imagino como que é uma criança que perde essas referências, né? Então, assim, o parto fica uma lacuna, né? E o parto anônimo, você não vai ter uma história, até, não sei, você pode até pensar em caso de incesto, de depois conhecer uma irmã ou algum parente e né, não sei se é muito ideal, mas tem vários fatores que, né, que ainda bem que não... Mas esses tempos eu estava lendo e aqui no Brasil tem alguns lugares que estão adotando, né? Alguns hospitais, algumas instituições que estão adotando. Não é lei, mas tem algumas práticas que estão sendo feitas, né, com incentivo, mesmo não sendo lei, né? De qualquer forma, ainda faz parte, né, da DNV da criança, a identificação da mãe, né? Ela precisa ser identificada para que essa criança seja registrada, né? Então, ainda não... Uma situação de doença da minha filha, eu tenho um histórico que eu posso correr atrás, entendeu? Eu posso salvar a minha filha por causa dessa identificação que eu tenho, né? Dessa história que eu tenho dela lá no juizado, da mãe dela. Sim, porque, na verdade, a questão do direito é da criança ter acesso às suas informações, né? Não, e eu achei muito forte, porque apesar do meu desejo de ter um filho por adoção, de ser mãe, eu acho que essa mãe também, que a gente sabe de muitos casos, que tem as dificuldades, assim, que não falou com a família, que ninguém da família sabe, então como que já vai, simplesmente eu não quero, e vai aceitar, não vai comunicar à família? Essa mãe tem que ser... esses trabalhos todos que psicólogo, que assistente social faz, de convencimento, de mostrar para ela que pode ter um futuro com essa criança e tudo, de entrar em contato com a família, né? Eu acho que não é por aí. É porque a gente quer ter um filho que a gente vai ficar torcendo para que essas crianças não fiquem nas suas famílias. Eu acho que a gente tem que ter esse bom senso aí são coisas diferentes, né? Acho que a criança prioritariamente tem que tentar ficar na sua família, claro que com uma estrutura e tudo, mas às vezes ela tem uma chance com o avô, com o tio, de ter uma história bacana, né? E claro que a gente tem muita raiva, né? É humano, a gente tem muita raiva no primeiro momento, quando tem uma notícia de uma criança que foi exposta gravemente num lixão, num saco plástico, numa caixa de sapato, né? Nosso primeiro impulso, né? Já quase biológico, é dizer, mas que monstro fez isso, né? Esse é o primeiro pensamento que a gente vem, né? Mas como alguém é capaz de fazer isso? Mas, bom, eu não sei se era uma doente mental, se era uma psicótica, se essa criança foi roubada, se essa criança foi sequestrada, enfim, né?
sim, essa criança precisa, essa família precisa ser identificada e precisa ser entendido o que aconteceu. Né? Não é simplesmente porque este bebê está lá que essa mãe se transforma automaticamente num monstro. Ela até pode ser, é verdade, no final das contas a gente pode chegar a essa conclusão, mas a gente não sabe. Eu penso que a lei, né, onde ela está instituída, onde vier a ser instituída, ela passa a garantir o direito da mãe ao parto anônimo. Mas esse direito, ele não pode prejudicar o direito da criança. Né? Então, vai conflitar, porque na medida que a mãe ganha esse direito, você tira da criança um outro direito, que é o direito a conhecer a sua origem, a ter essa identificação dos seus pais, da sua filiação. Então, acho que assim, é conflitante um direito anular um outro direito. Né? E se a gente tem uma legislação no Brasil que fala que o que a gente tem que buscar é sempre o melhor para a criança, então acho que é uma lei que aqui tende a não pegar, né? Se Deus quiser, porque eu também acho complicado. Tomara que não. Tomara que não. Com a experiência, né, do atendimento, com a experiência, né, no acompanhamento dos casos de adoção, assim, apesar de que, a princípio, né, nós aqui, a nossa concepção, né, no trabalho de adoção, ser contra a qualquer situação de segredo, né, existem sim algumas exceções de segredo que às vezes são importantes que sejam mantidos. Né? E eles são bastante específicos. Né? Então, quando a gente tem uma notícia de violência muito grave na concepção dessa criança, né? Ou de incesto, principalmente o incesto, ele pode ser sim muito traumático na concepção daquele ser humano. É uma das questões da origem mais difíceis de serem elaboradas depois na subjetividade, na construção da identidade mais adiante. Né? Então, em geral, né, quando as questões a respeito, né, daquela criança são passadas já para os pais adotivos, essas são questões que a gente deixa à margem, que não são fornecidas. Com relação a essas informações que são passadas aos pais adotivos, no nosso grupo, a gente às vezes tem muito questionamento por causa que existem pais que não querem saber a história e outros que querem. Eu quis saber, mas também teve gente que não quis saber. Justamente para quando a criança perguntar, eu não sei. Se exime dessa responsabilidade de contar. O que aconteceu, porque eu tenho todo o histórico, até porque o juizado tinha isso acompanhado. Né? Eu fiz questão de ele para me sentir mais seguro. E tem coisas que eu não vou contar para ela, porque é desnecessário. Agora, ela vai ter acesso ao processo, né, futuramente, quando tiver 18, 19 anos. Não sei se ela vai ler, mas algumas coisas realmente é melhor ficar no âmbito da fantasia para ela, nesse momento de formação, e depois a gente vai elaborando. Mas a minha esposa não quis saber, e não quis que eu nem comentasse. Para mim foi muito positivo saber, muito positivo conhecer detalhes, ponto a ponto, porque eu posso ajudá-la também em alguns estágios dela, né? Com a gente foi um pouquinho diferente. O meu marido não teve tempo de ler, ou seja, ele também não estava preparado para ler, e eu li, né? Eu li o processo, mas eu li o processo em partes, eu não consegui fisicamente ler tudo. Quando saiu a guarda das minhas filhas, eu fui primeiro ao hospital, que elas tinham nascido, porque eu queria saber quantos quilos, né? Descobri já um monte de tragédia, já fiquei mal lá no hospital, tudo bem. Depois fui ao primeiro abrigo onde elas ficaram e li também, e dá uma vertigem, eu quase desmaiei. Ali o moço falou, toma água e volta depois, traz o seu marido, porque
realmente é muito forte, né? E eu estava atrás, na verdade, era da carteira de vacinação das minhas filhas, né? E eu queria o histórico médico delas, né, na verdade. Mas eu fui me deparando com o histórico. E daí, para ir nos outros abrigos, eu já não consegui mais. Até hoje não fui. O processo eu li durante 1 ano e pouco que elas estão com a gente. Eu terminei de ler há pouco tempo. Porque eu acho que é justo com elas eu ter algumas respostas, até porque essa história embaixo da ponte, tudo isso vai vindo, vai voltando, e elas às vezes misturam as lembranças. Então elas falam assim, às vezes elas acordam, uma está com a pá virada, mamãe, você é culpada de tudo, mamãe, você é culpada de tudo, porque você fez isso. Né? A primeira vez, assim, eu até chorei, que eu falava, filhinha, eu não fiz nada disso, mas talvez você tenha vivido isso realmente, mas não foi a mamãe, né? Então, é uma loucura, é muito forte. E aí, quando a gente vê, eu me interessei totalmente por esse seminário, porque eu falava, eu acho que elas, pode ser a minha fantasia também, elas estão mais preparadas do que eu mesma para ouvir a história delas, entendeu? Elas perguntam, elas questionam, elas têm 5 anos. São gêmeas, E elas trocam aquela ideia e eu, às vezes, é muito forte, é muito horrível você saber cada coisa que você fala, pelo amor de Deus. Só que como elas passaram, eu sou mãe delas, né? Então... Bom, eu sou Jane, eu sou de Belo Horizonte, eu também tenho 2 meninas. Elas são com 8 anos, elas estão aqui na Napinha. Gêmeas também. Em relação à origem, eu não tenho absolutamente nada, não sei de nada. Porque elas nasceram no hospital, né? Foram bem assistidas e tudo. A mãe deixou no hospital. E essa mãe, nem o juiz sabia o nome certo dela. Então, tinham 2 sobrenomes que poderiam ser, o juiz escolheu um e colocou. Né? Então, quando eu peguei a guarda, elas tinham 5 dias, eu realmente não sei nada da mãe, a não ser que ela tinha 23 anos, tinha 3 outros filhos, e o atual companheiro dela não era o pai das meninas, por isso ela não queria ficar com as meninas. A única coisa que eu sei. E eu me preocupo de depois elas quererem saber essa origem. Eu não sei o que dizer para elas. Já tem um monte de coisa no que vocês trouxeram aqui. Pois é, e aí? Eu acho que essa questão do saber e do não saber, né, que foi a tua questão, assim, vocês trouxeram um exemplo bem interessante, né, de como lidar com essa informação, né? Quer dizer, então, como casal ficou já fisicamente, né, concretamente dividido. Sim, tem uma parte que precisa saber, né, e tem uma parte que precisa não saber. Tem. É saudável isso até. Não. O ideal é que essa parte fique também dentro da gente. Que as 2 pessoas, que a mesma pessoa, né, consiga ter aquele pedaço que precisa saber e aquele pedaço que precisa não saber. Né? Como com qualquer filho, assim, né? Afinal de contas, a gente não precisa ficar explicando todo o tempo. Tu é assim, porque tu nasceu assim, porque teu pai é assim, porque tua mãe é assim. Tá vendo? Igual teu pai. Tá, né? Às vezes a gente ouve isso, né? Tá vendo? Olha aqui, igual o pai. Tá vendo? Igual a mãe. Às vezes não é, meu Deus do céu. Né? Às vezes ela é igual a ela mesma. Né? Então, sim, na adoção essa coisa fica muito concreta, né? Afinal de contas, ela é assim por quê? Porque isso efetivamente tem a ver com a bagagem, com a história, com tudo que ela viveu, ou não, ela é assim porque ela é assim, porque ela gosta disso e não gosta daquilo, porque ela é diferente de mim, né?
Porque é muito difícil mesmo a gente amar alguém que pode ser assim tão diferente da gente, né? Seja marido, seja mãe, seja pai, seja irmão, né? Quer dizer, a gente não está falando aqui só da adoção, né? É que na adoção isso fica assim muito concreto, né? Alguém que geneticamente não é igual a mim. E acho que também é importante, né, nessa história, afinal de contas, saber a história. É saber a história do pai, da mãe, do avó, do avô, ou é saber a história da criança? Né? O que é tão importante? O que é mais importante? Né? E sim, enquanto eles são crianças, enquanto eles são adolescentes, né, é importante saber a história deles. Né? É importante que a gente entenda o que aconteceu com eles. Né? Então, por exemplo, né, um caso clássico. A criança está lá com dificuldade de aprendizagem, está patinando no colégio, está com dificuldade de atenção, enfim. Bom, sim, o meu filho nasceu prematuro, tomou tais e tais medicações, e depois, durante muito tempo, então, ele teve dificuldade, sim, de aprender a falar, e a gente sabe porque, sim, ele não mamou no peito, porque ele cresceu num abrigo, e num abrigo 90 e tantos %, né, das crianças falam mais tarde, em função do cuidado coletivo, né? Quem estuda um pouco, né, a questão da aquisição da linguagem sabe que quem imprime a linguagem na criança é o adulto, né? A linguagem é uma capacidade que é na interação com alguém que sabe mais do que eu, né? Se uma criança conversa só com outras crianças, a linguagem dela não cresce, né? Eles ficam naquele idioma, né, tribal deles ali, que quem trabalha em abrigo sabe ali, né? Tu tem que primeiro aprender que língua eles falam para depois conseguir interagir com eles, né? Isso faz parte da história do meu filho, né? E então, discutindo com a professora, discutindo com a fono, discutindo com a psicopedagoga, então isso faz parte da história dele, está posto, né? Não dá para rebobinar a fita e começar de novo. Então, como é que nós vamos reconstruir essa parte que ficou faltando? Né? Que ferramentas eu tenho, que alternativas eu tenho, o que se pode fazer a partir disso? Estou dando um exemplo concreto. Né? Então, sim, em alguma medida, essa história da vida dele vai fazer parte desse dia a dia da vida dessa criança que foi adotada. Então, eu sabendo do que aconteceu com ela, vai ser mais fácil de que eu possa achar as ferramentas mais adequadas para ajudar ela a crescer melhor. Tá? Agora, o que é importante é não deixar contaminar, né, que essa história contamine toda a visão que eu tenho a respeito dela. Né? Então, por exemplo, uma criança que também é muito comum, não consegue ter brinquedos inteiros. Todos os brinquedos ele quebra. O carrinho dele acaba antes da pilha. Entendeu? É impressionante. As pilhas estão todas boas, o carrinho sobra um. Bom, isso pode ter várias explicações. Né? Isso também é sério. Também é sério. Porque é criança que não consegue brincar, né? Aqueles abrigos bonitos que a gente entra, assim, aquele monte de brinquedo na prateleira lá em cima, assim, bem bonitos, né? E as crianças lá sentadas olhando a televisão sem fazer nada. Não aprendem a brincar. Então, aquela criança quebra todos os brinquedos, destrói tudo. Bom, também, só podia. Com um pai marginal, com uma mãe não sei o quê, e vivendo na rua. Bom, é por isso. Né? Então, nada ele vai falar. Bom, não é só isso.